Bom dia! Está começando agora mais uma edição do nosso jornal Aquanews, o seu jornal informativo da Academia Aquário. E na edição de hoje nós teremos a estreia do nosso quadro Bate-Papo com o Especialista. E para inaugurar esse novo quadro, nós chamamos o nutricionista e parceiro da nossa academia, Felipe Marafon. Foi pedido para os pais, alguns pais, enviarem algumas perguntas e dúvidas que eles tinham em relação à nutrição. Eu vou relatar as perguntas e elas serão respondidas pelo nosso nutricionista. Fique ligado comigo até o final. A primeira pergunta foi feita pela mãe de uma das nossas alunas e ela pergunta o seguinte: a minha filha come frutas e verduras, faz atividades físicas, não compro nada de chips, bolacha recheada, essas coisas, mas ainda assim ela não é magrinha. Será que tem algo de errado com ela ou com a alimentação? Eu gostaria de saber. Responde aí, Felipe. Então, o primeiro passo é a gente analisar a questão se ela está entrando em déficit calórico ou não. Porque mesmo comendo coisa boa também tem caloria. Então, se ela come mais caloria do que ela gasta, obrigatoriamente ela vai ganhar peso sim. Então, às vezes a quantidade que a pessoa come é muita. Mesmo sendo de coisa boa, ela vai acabar sobrando um pouquinho de energia e isso tudo vai sendo acumulado em forma de gordura prioritariamente. Agora uma dúvida que deve assombrar a maioria das mães e dos pais em casa, que é o seguinte: meu filho só quer comer na frente do celular e do tablet. E agora? Responde aí, Felipe, porque eu tenho certeza que a maioria dos pais está passando por isso em casa nesse momento. Então, se ele come a quantidade adequada, seja em frente ao tablet, a TV, o celular, seja lá o que for, tudo bem. O problema é que às vezes a saciedade ela vem, o nosso organismo ele tem que perceber que ele está comendo. Então, a saciedade ela não vem tão rapidamente. Então, geralmente a pessoa que come com distrações, ela come mais. Então, é um fator que contribui à obesidade infantil. Então, mas se a pessoa consegue controlar a quantidade, mesmo se alimentando em frente às mídias, aí não tem problema nenhum. Temos mais uma dúvida de mais uma mãe que diz o seguinte: eu tenho uma criança de 11 anos que está numa fase que não come literalmente, nem comida de verdade e nem besteiras. A dúvida é: devo forçá-la a comer? Responde aí para nós, Felipe. Então, o que pode estar acontecendo é a criança está passando por alguma fase. Isso é normal, de negação de alimentos, outras pessoas estão em fase de consumo abusivo de determinado alimento. Então, é tentar ver se isso é passageiro, se isso durar mais que 3 meses, a pessoa já tem que se preocupar. E tentar ir colocando alguns alimentos que a pessoa tenha gosto, que ela sinta vontade, sinta prazer em estar se alimentando daquilo. Por mais que seja um alimento ruim, ela gosta muito de comer uma bolacha recheada, que seja, mas se é aquilo que ela come, tentar colocar pelo menos isso para ela evitar um processo anêmico. Não é um alimento saudável, é lógico, mas é menos pior que ela se alimente disso do que ela fique sem se alimentar, né? Vamos para mais uma pergunta. Felipe, minha filha tem 14 anos, mas a ingestão de proteínas dela é muito baixa, pois não gosta muito de carnes. Gostaria de saber qual a quantidade de proteína e carboidratos necessária para os adolescentes terem um maior desempenho nas atividades. É com você, Felipe. Então, a necessidade de carboidrato a gente calcula em torno de 50% a 60% do plano alimentar da pessoa. Então, se ela come lá 2.000 calorias, eu tenho que prover lá 1.000 a 1.200 calorias dos carboidratos. Eles vão gerar mais energia nesse processo de atividade física. Claro que muda muito de pessoa para pessoa. Eu estou em processo de emagrecimento, eu não vou colocar 50% de carboidrato, eu diminuo um pouco. Então mas a grosso modo é assim. E sobre proteína, estudos mostram que de 1,8 a 2,2 gramas por quilo de peso. Então, o que a gente calcula de proteína. Não do valor, por exemplo, 100 gramas de frango, lá tem 30 gramas de proteína. Então, é esse 30 que eu vou colocar nesse cálculo, né? Felipe, crianças podem consumir alimentos preparados com adoçantes artificiais, tais como os produtos light e diet? Então, primeiro a gente tem que entender a diferença de um alimento light e de um alimento diet. O light ele quer dizer que é um alimento que é 15%, tem um teor de 15% menor do que o alimento pronto, que o alimento tradicional. Por exemplo, um requeijão
cremoso e o requeijão cremoso light. O requeijão cremoso ele tem uma quantidade de gordura significativa. O light ele tem 15% a menos do que essa quantidade de gordura. Isso não faz dele um alimento bom. Isso faz dele um alimento menos pior do que o requeijão cremoso tradicional. O diet já é diferente. O diet ele já é um alimento que não tem açúcar. Então ele é zerado em açúcar e ele é adoçado com os adoçantes artificiais. Geralmente os mais utilizados são sucralose e aspartame pelo custo-benefício. Então são os artificiais mais baratos que a indústria acaba utilizando. Eles não são tão saudáveis pela questão de, digamos que, matar as nossas bactérias boas no nosso intestino. Então esses são é o maior malefício dos adoçantes artificiais. E por último, gostaríamos de perguntar como podemos evitar a obesidade infantil desde bem cedo. Teria algumas dicas para nos dar, Felipe? Então, como tratar a obesidade infantil? Primeiro a gente tem que entender como que funciona a obesidade. A obesidade é um processo de estoque de energia. Então, você consome mais do que você gasta. Então, você acaba acumulando essas calorias, isso acumulando em forma de gordura, né? O primeiro passo é você equilibrar a tua alimentação, comer melhor, distribuir melhor os alimentos, evitar muita besteira. Esses alimentos industrializados eles têm uma densidade calórica muito grande. Então você pega lá um pouquinho de bolacha recheada, já te dá muita caloria, coisa que é muito diferente de você comer alguma fruta com alguma gordura boa, uma fonte de fibras, etc. Então, o primeiro passo é esse, você tentar equilibrar e fazer atividade física, né? Então, se você consegue aumentar a tua atividade física e controlar a tua alimentação, a tendência é que você consiga fazer esse caminho inverso. Obrigada, Felipe! E é isso aí, pessoal. Nossa segunda edição do Jornal Aquanews vai ficando por aqui. Quero agradecer ao nutricionista e parceiro Felipe Marafon por ter respondido todas as nossas dúvidas. Com certeza foi uma ótima entrevista e deu um norte para os pais que estão em casa em relação à alimentação dos filhos. E no nosso próximo quadro, nós conversaremos com uma psicóloga. Então, vocês podem enviar a sua pergunta, a sua dúvida em relação ao seu filho, né, nessa questão da pandemia, no WhatsApp da academia, que vai ficar aqui embaixo, o número, para você enviar a sua dúvida, que será respondida no próximo vídeo. Então, aguardo vocês na nossa próxima edição. Um grande beijo e até a próxima. Até mais!